Então, queria que vocês levantassem, que a gente, com muita alegria também, disponibilidade, trazendo esse sol para cá, que a gente recebesse o Leandro Percário. Música! Pode vir, Leandro! Bem-vindo! Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tá todo mundo com a língua afiada aí? Bacana. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Kelly e o Gabriel pelo convite de estar aqui com vocês. Agradecer o carinho de vocês. Eu sei o quanto a Kelly preza e zela com muito amor pelos alunos dela. Então, é uma honra. Obrigado, Kelly, por essa oportunidade. E como é que eu ligo aqui o telão? Então, quem aqui já conhece o TFT? Levanta a mão para eu saber. Tá. Quem nunca ouviu falar não sabe o que é isso. Legal, carne fresca. Muito bom, muito bom. Então, vocês vão ver que eu vou fazer umas maluquices aqui, que parece mandinga, mas tem muita ciência por trás disso. Tá? Vou falar sobre o TFT, que vem do inglês Thought Field Therapy, que quer dizer terapia do campo do pensamento, que nada mais é do que uma forma de acupuntura, só que sem agulhas. Então, você vai utilizar outra forma de estimular os pontos dos meridianos no seu corpo, e a vantagem é que você não vai precisar de alguém colocando uma agulha em você, você pode aplicar isso em qualquer lugar, em qualquer momento, e ter um resultado muito rápido e muito bom também. Mas antes de eu explicar do TFT, eu queria fazer com vocês rapidamente uma reflexão sobre o que é dor e o que é sofrimento. Vocês sabem a diferença entre dor e sofrimento? Sim ou não? Não sabem? Alguns sabem, outros não sabem. Tem aquela famosa frase que a dor na nossa vida é obrigatória, mas que o sofrimento é opcional. Né? Quando a gente está com alguma dor no joelho, por exemplo, está doendo, isso é dor. Agora, se eu fico na minha mente, ai, que dor maldita, nossa, como eu sou um coitado que eu estou sentindo essa dor, isso é sofrimento. Então, o sofrimento ele vem da mente, a dor vem do corpo. E a dor, ela é boa, ela mostra para o nosso corpo que tem algo que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar. O sofrimento é uma coisa que é praticamente desnecessário. Ele não leva a muito lugar, né? A não ser fazer a gente sofrer mais. Então, uma boa forma de você conseguir diferenciar o sofrimento, diminuir o sofrimento, é perceber a diferença entre os fatos que aconteceram e as histórias que a gente criou na nossa cabeça sobre os fatos. Fato é uma coisa, eventos. Histórias são outras coisas completamente diferentes. O sofrimento vem das histórias, não vem dos fatos. E perceber isso é uma grande mudança na nossa vida. Sofrimento causa dor física também. Cada pensamento tem um efeito no nosso corpo. Então, pegando um exemplo de fato e histórias. Né? Uma vez eu estava, acho que alguém já pode ter ouvido essa história, mas eu vou repetir porque sempre tem algo novo para você aprender quando você ouve outras coisas mais de uma vez, sempre a gente pega uma coisinha nova. Né? Eu estava no farol, atrás de um outro carro, eu e uma ex-namorada minha, e eu comentei com ela, olha que bonito esse adesivo verde. Ela olhou para mim e falou assim, Leandro, verde? Você está maluco? O adesivo é vermelho. E aí o que eu pensei? Qual foi a história que eu criei na minha cabeça do fato dela ter discordado? Eu pensei, ela só pode estar me provocando. Não é possível que ela está confundindo verde com vermelho. Se fosse verde com azul, verde com amarelo, mas verde com vermelho, ela só pode estar querendo me provocar. E aí eu comecei a ficar nervoso com ela. Falei, não, você está maluca, é verde. E a gente começou a discutir. E aí quando o carro andou, o que a gente descobriu? Todo mundo acha que eu sou daltônico. Não, não foi isso. Era aqueles adesivos que mudam de cor conforme o ângulo que você olha. E nessa experiência boba e pequena, eu tive um grande aprendizado daquela frase que um grande filósofo americano, Ken Wilber, costuma dizer, a gente está certo no que a gente afirma e errado no que a gente nega. Então, do meu ponto de vista, aquilo era verde realmente. E do ponto de vista dela, aquilo realmente era vermelho. Então, aqui nessa história simples tem vários aprendizados. Primeiro, que cada um está certo do seu ponto de vista.
E o exercício é a gente se colocar no lugar do outro para entender o ponto de vista do outro e não querer impor o nosso ponto de vista para o outro. Isso é um aprendizado. Um outro aprendizado dessa história, que o que me deixou nervoso não foi o fato dela ter dito que era vermelho e discordado de mim, mas foi o meu pensamento de ela só pode estar querendo me provocar. Foi o meu pensamento que me deixou nervoso. Então, quando a gente fica nervoso com alguém, não é a outra pessoa que deixou a gente nervoso. É o que a gente pensou sobre a outra pessoa que deixou a gente nervoso. E quando a gente percebe isso, tem uma grande diferença também. Bom, um outro exemplo para elucidar isso melhor. Por exemplo, um casal, um dos parceiros prepara o jantar para o outro. E o outro está comendo e está quieto. Aí começa a história. Ah, ele está quieto, não deve estar gostando da minha comida, mas que ingrato, não é? Isso são histórias. Será que isso é verdade mesmo? Às vezes ele pode estar quieto porque ele está gostando tanto que não está nem querendo falar. Tá? E por que eu estou falando disso? Porque isso tem tudo a ver com dor física. Cada pensamento libera química no corpo. Essa química no corpo, se o pensamento é positivo, vai fazer bem para a saúde. Se o pensamento é negativo, vai fazer mal para a saúde. Vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, um exercício bem rápido com vocês. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e imaginar a sua comida favorita. Pega ela na mão ou no talher imaginário, traz bem pertinho da sua boca. Só que não come ainda. Começa a respirar, a lembrar do gosto desse alimento e vai observando como você se sente, vai observando as reações no seu corpo. Agora troca essa comida por um limão bem azedo. Imagina que você está bebendo o suco de limão bem azedo. Engole esse suco. E observa as suas reações fisiológicas no seu corpo. Agora abre os olhos e olha, cadê o limão? Não existe, era só um pensamento. Quem teve alguma reação fisiológica, levanta a mão para eu saber. O que você sentiu? A língua foi para trás. Teve gente que sentiu salivação, né? E, gente, isso foi só um pensamento rápido sobre um limão ou sobre uma outra comida. Você imagina, então, quando a gente intensifica esses pensamentos. Tem reação fisiológica, sim. Tá? Por isso que dor e sofrimento é diferente, só que sofrimento vai causar dor física a longo prazo. E o TFT, ele vai tratar o sofrimento. Ele vai tratar as emoções negativas das histórias, das lembranças, e o seu corpo também vai parar de doer. Então fica um trabalho bem legal para complementar o trabalho que a Kelly faz, porque o que a Kelly faz é, através do corpo, atuar na saúde e na emoção e na mente. Eu vi aqui várias pessoas comentando, nossa, eu comecei a fazer o trabalho da Kelly, além do meu corpo me olhar, eu fiquei mais tranquila. Não é verdade? Seu emocional não melhorou? Teve bastante gente comentando isso. E aqui é o caminho contrário, você vai pelo energético, vai pelo mental e atua no físico também. Então, é via de mão tripla, né? Corpo, energia e mente. Quando eu falo energia aqui, eu não estou falando de energia mística, esotérica, tá? Não é nada disso. É energia física, eletricidade. Você colocar o dedinho na tomada e tomar um choque, encostar em alguém, o choque passa. Corrente elétrica, tá? Então, a partir dessa parte dos meridianos, da eletricidade, a gente atua na mente e atua no corpo também. Vamos seguir adiante. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, feita essa introdução sobre efeito do pensamento no corpo, uma das formas mais poderosas para a gente acabar com as histórias é lembrar quem a gente realmente é. Quem nós somos na essência, quem nós somos de verdade. Durante muitos anos, eu acreditei, assim como a maioria, eu penso que acredite, que nós somos essa vozinha que está aqui na cabeça. O pensamento, a mente. Quem acha que é a vozinha na cabeça, levanta a mão. Eu sou esse pensamento aqui na minha cabeça. Alguém aqui? Não? Uau, essa plateia aqui já está no outro nível. Mas acredito que boa parte da vida de vocês pensaram, eu sou essa vozinha na minha cabeça. E acreditar nos pensamentos é que faz eles terem impacto sobre a gente. Tá?
Então, eu desenvolvi uma forma de tornar mais consciente aquilo que é o óbvio, a nossa essência, quem nós somos de verdade. Tá? E aí, quando você conecta com esse espaço da alma, com esse espaço da essência, quando os pensamentos vêm te perturbar, você lembra, eu não sou esse pensamento. E aí fica mais fácil de desapegar dele. Mais fácil de desapegar do meu ponto de vista, onde eu estou certo e o outro está errado. E por isso eu sofro. Certo? Então, para a gente ter um gostinho um pouquinho mais disso, eu vou pedir para vocês trazerem toda a atenção para esse microfone aqui. Quanto mais atenção vocês derem para esse microfone, melhor vai ser o resultado do exercício. Não é hipnose, não vou hipnotizar ninguém, mas é uma questão de presença. Tá? Então, olhem para esse microfone aqui. E eu vou fazer algumas perguntas enquanto vocês olham para o microfone e vejam a resposta que vem de dentro de vocês. Esse microfone, ele está dentro ou ele está fora de vocês? Esse microfone, ele é você, sim ou não? Olha bem para o microfone. Quem é você em relação a esse microfone? Podem ter vindo diversas respostas. E veja se essa resposta faz sentido para você. Você é quem está observando o microfone. Agora fechem os olhos e lembrem da imagem do microfone. Toda a sua atenção para o pensamento sobre o microfone. Então feche os seus olhos e olha fixamente para a imagem na sua mente do microfone. O pensamento sobre o microfone está dentro ou está fora de você? Alguns falaram dentro, outros podem ter falado fora. Tudo bem. Seja o que for, continue observando no seu pensamento. Continue com os olhos fechados, olhando atentamente o pensamento sobre o microfone. O pensamento sobre o microfone é o microfone? Sim ou não? Não. Da mesma forma, os pensamentos que nós temos sobre as outras pessoas não são as outras pessoas. São imagens que nós criamos sobre elas a partir dos nossos julgamentos, dos nossos valores. Mas não são quem elas são. Continue de olhos fechados, olhando fixamente para o microfone, para a imagem mental do microfone. O pensamento sobre o microfone é você? Sim ou não? Não. Quem é você em relação ao pensamento sobre o microfone? E veja se faz sentido para você. Você é o observador. O mesmo que observou o microfone no pensamento, o mesmo que observou o microfone fora. Exatamente o mesmo. Você é o observador. E ainda olhando para a imagem do microfone, você poderia alterar a imagem dela, se você quiser. Então muda a cor. Muda o formato. Você poderia mudar até o significado que esse microfone tem para você. Se alguém estiver pensando, o significado que tem é que essa palestra está chata, muda. Essa palestra está muito legal. Você é que dá o significado. Então você é o observador e você é o co-criador da sua realidade. E aí aquilo que você cria na sua mente, se você acreditar, se torna real para você. E aí você pode escolher manifestar isso na vida exterior. Esse espaço do eu sou, percebe que sempre esteve presente. Há 10 anos atrás, a sensação era a mesma. 20 anos atrás era a mesma. Quando você era criança, completamente diferente os pensamentos, a forma de ver o mundo, mas essa sensação do eu sou a mesma. Sempre foi, é e sempre vai ser. Essa é a essência. A alma, o eu sou. E quando você se lembra disso, você pode se desapegar dos pensamentos negativos. Você pode escolher, eu quero acreditar nesse pensamento ou não?
Qual é o efeito que isso vai ter em mim? Sabendo que é uma escolha, esses pensamentos. Às vezes eles vêm, mas se eu não sou ele... Faz sentido isso para vocês, gente? Então vamos ficar de pé. E só para fortalecer, ancorar nas células essa consciência de quem nós realmente somos, vamos fazer um pequeno tapping. Não é de TFT, é do Qigong, mas para deixar essa energia no seu corpo, tá? Então estique um dos braços à frente e a outra mão a gente faz um tapping assim. Vai subindo pelo braço até o ombro, volta e vai repetindo. Eu sou o observador e o co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. No outro braço, eu sou o observador e o co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. Com as duas mãos no topo da cabeça. Eu sou o observador e o co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. No peito, eu sou o observador e o co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. Contrai um pouquinho o abdômen, bate próximo ao umbigo. Eu sou o observador e o co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. Agora para, veja como se sente. Respira. E sempre que pensamentos negativos vierem assolar a sua mente, ao invés de você alimentar eles e deixar que eles piorem suas dores físicas, lembra que você não é o pensamento. Você é quem observa e cocria ele. E se um pensamento está te perturbando, duas perguntas que podem ajudar muito. A primeira é, ok, isso foi uma interpretação negativa que eu tive. Como lembra, fato e história. Eu peguei um fato e interpretei negativo. Eu interpretei que ela queria me provocar quando ela falou que era vermelho. Qual poderia ser uma interpretação positiva do mesmo fato? Então a primeira pergunta é, ok, vem uma coisa que eu não gostei. O que aconteceu? Qual seria a interpretação positiva desse fato? Ou uma outra forma de fazer essa pergunta. O que mais isso poderia significar? Se eu dei um significado que aquilo é ruim, que outra pessoa é uma sacana, ou que eu sou uma pessoa má, ou que eu não sou bom o suficiente, porque aconteceu alguma outra coisa, fracassei em alguma coisa. Ok, o que mais isso poderia significar? O que de positivo isso poderia significar? E a sua mente busca uma resposta positiva. 2 semanas atrás eu tinha uma aula para 1.400 pessoas, e na hora da aula online, deu pau no meu Webinar Jam. Não consegui dar aula, 1.400 pessoas me esperando. É claro que eu fiquei chateado, irritado. Mas aí eu pensei, qual seria a interpretação positiva disso? O que mais isso poderia significar? E fazer essa pergunta me trouxe em mente uma nova estratégia, 3 vezes mais poderosa que a estratégia anterior. Poderosa no sentido de ajudar as pessoas. Então, de uma coisa ruim, você pode tornar ela uma coisa boa, se você colocar a sua mente direcionada para isso. Certo? Então, podemos sentar. Anota essa pergunta. Vamos lá, quero que vocês anotem. Sempre que vier alguma situação que te impactou negativamente, ou que venha pensamentos negativos, 2 perguntas. O que mais isso poderia significar? O que mais isso poderia significar? A frase, e isso é um exercício que você pode fazer todo dia, esse tapping, tá? Eu sou o observador e co-criador da minha realidade. A segunda parte, eu sou a alma eterna e divina. Ana, abre uma água para mim. Tá, obrigado. Eu sou o observador e co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. E aí você faz o tapping nos braços, cabeça, peito e barriga, fortalecendo essa consciência no seu corpo.
observador e co-criador da minha realidade. Eu sou a alma eterna e divina. Cabeça, peito, barriga. E braços primeiro, né? Vou deixar aqui. São centros de força no corpo para ajudar a ancorar essa energia nessas regiões. As perguntas, quando vier pensamentos negativos, momentos que você ficar muito irritado, bravo, triste, qualquer coisa, observe o pensamento e questiona ele. O que mais isso poderia significar? Lembrando que é só um pensamento, não uma verdade absoluta. E qual a interpretação positiva? Qual é uma possível interpretação positiva desse fato? Um exemplo. Nesse exemplo aí que ela falou que o adesivo era vermelho. Eu pensar, ela está querendo me provocar uma interpretação negativa, me deixou nervoso e fez brigar com ela. Eu poderia pensar, o que de positivo tem ela falar que é vermelho? E aí eu me jogo a pergunta e a resposta vem. Vai lá e senta para você ver. E quando eu sento, eu falo, uau, daqui é vermelho. E aí eu aprendi que existem pontos de vista diferentes. Então aquela experiência hoje é um dos meus maiores aprendizados. Só que se eu tivesse ficado apegado ao meu ponto de vista que eu estou certo e ela errada, ou que não, ela devia ter falado que era verde para me agradar, eu não crescia. Crescer é quando a gente tem a flexibilidade de se colocar em diversos pontos de vista diferentes. E o que mais isso pode significar faz você ver outros pontos de vista. E expandir. Qual uma possível interpretação positiva para esse mesmo fato? Bom, então o TFT ele vai mexer com os meridianos, canais de energia pelo corpo, e em vez de agulha vamos utilizar o tapping. São batidas com as pontas dos dedos. E eu sei que uma interpretação negativa é, não acredito que tapinha no corpo vai melhorar a minha dor, vai melhorar meus problemas. Mas não é tapinha no corpo, você está estimulando meridianos. Quando você dá um tapinha na água ou no copo, na mesa você vê a energia fazendo a água vibrar. Então a energia entra da mesma forma. E serve para muitas questões. Raiva, constrangimento, medo, fobia, ódio, vícios, trauma, depressão, dor física que a gente vai fazer aqui, culpa, vergonha e também melhora de desempenho. E até traumas bem graves ele funciona. Eu queria saber, quem nesse momento está com algum nível de dor, levanta a mão para eu saber. Os demais não estão com nenhuma dor? Não? Tá. Quem está com dor, observe o seu corpo. Eu vou fazer uma demonstração com todo mundo ao mesmo tempo. Observe o seu corpo e a região que está doendo, dá uma nota de 0 a 10. Quanto que ela está doendo nesse momento? 0, nenhuma dor. E 10 seria uma dor insuportável. Anota a nota que você deu aí no papel. E levanta a mão quem está com uma dor acima de 7. 7, 8, 9 ou 10. Levanta a mão para eu saber. Fica com a mão levantada só para eu saber. Temos 4 pessoas. Tá. Quem está com nível de dor entre 4 e 7, levanta a mão. Tá. Quem está com alguma dor entre 1 e 4? Tá. Quem está com dor 0, faz junto, colocando a intenção dos colegas melhorarem. Tá? Falando em intenção, vou fazer um breve experimento rapidinho aqui com vocês. Eu vou pedir para todo mundo observar o ambiente. Observe a energia do ambiente. E agora eu quero que todo mundo pense, por exemplo, num leão, numa floresta, comendo um cabrito, ele matando um cabrito. E olha o impacto que isso tem na sala, na energia da sala. Agora, apaga essa lembrança, fecha o olho, imagina um sol dourado, tela em branco. E agora pense em um dos momentos mais felizes da sua vida. Um momento muito especial para você. Veja como imediatamente muda como você se sente e observe a região da sala.
Abre os olhos e olha para... Sente a energia da sala. Percebem diferença? Quem percebe diferença? Levanta a mão. Parece que fica mais leve, né? O ambiente todo fica mais leve. Quem não sentiu diferença no ambiente, sentiu diferença em si mesmo? Ok. Então, o pensamento interfere na gente, mas também interfere no campo, como um todo. Então, quem já zerou, quem não está com dor, coloque a intenção de ajudar os colegas. O TFT ele não depende de você acreditar para ele funcionar, porque ele funciona em animais e bebês também, que não têm crenças. Mas, se você acrescentar o fator pensamento positivo, é um plus a mais, né? Ele vai ajudar a dar uma energia a mais também. Vamos lá. Quem levantou que estava com dor 7, 8 mesmo? Você quer vir aqui no palco? Mais alguém que estava com dor 7? Aqui? Quer vir? Prazer, Airã e Janaína. Obrigado, Janira. Obrigado por terem vindo. E sua dor está onde? É nas mãos e no pé. E de 0 a 10, quanto nesse momento? Nesse momento. De 0 a 7. 7. E você, a sua dor está onde? Pescoço. De 0 a 10, quanto? 7. 7. Então, cada um vai focar o seu pensamento na região que está doendo, observando essa região, e vamos fazer junto o tapping nesses pontos. Primeiro aqui do lado da mão. Sentado mesmo. Vamos junto. Bate aqui do lado da mão. Não, aqui no karatê, na borda lateral, onde é o golpe do karatê. Tá? Agora aqui abaixo do nariz. Isso. Enquanto você bate, observa a região que está doendo. Pensa no seu pescoço, pensa na mão, no pé. Agora aqui nas costas da mão, entre o tendão do dedinho e dedo anelar. Nesse ponto aqui nas costas da mão. Entre o tendão do dedinho e dedo anelar. Aqui, a gente bate e fica um pouco mais. Usa a ponta do dedo nesse ponto aqui. Usa 2 dedos. Isso. E vai observando o seu corpo. Entre dedinho e dedo anelar. Aqui. Continua mais um pouco. Tanto faz a mão, tá? Isso. Isso. É nessa parte mole entre os tendões. Vai fazendo, coloca a intenção das pessoas melhorarem. Clavícula. No centro da clavícula tem um pequeno V. Todo mundo coloca o dedo indicador aqui no centro da clavícula. A partir desse V, você desce 1,5 centímetro e vai 1,5 centímetro para qualquer lado. Pega todos os dedos e bate aqui. Um pouquinho para cá. Isso. Tanto faz o lado. E observa a região do corpo. Vamos de novo, gente? Lado da mão. Lado no karatê aqui. Na borda lateral. Abaixo do nariz. Vamos junto comigo. É só dar atenção aqui, vamos junto. Observa o seu corpo, a região que estiver com a dor. O ponto gama nas costas da mão de novo. Entre o tendão do dedinho e dedo anelar. Aqui. Mais um pouquinho. Nas costas da mão, entre o tendão do dedinho e dedo anelar. Observe o seu corpo, a região onde estava a dor. Clavícula. Pode parar. Todos os pontos você fica 5 segundos, só o ponto gama que você fica cerca de 20 segundos. Observa, cada um de vocês que estavam com dor, observa o seu corpo e veja quanto é que está a nota agora. Mexe a mão, mexe o pé. Antes estava 7, agora está quanto? Nossa, melhorou bastante. Nossa, está a 0, porque passou a dor. E vocês podem olhar o olho dela brilhando. Que demais. E você? Já não me dói. Estava doendo muito.
E quanto está de 0 a 10 agora? E, uns 2. Show. Obrigado. E vocês que estavam com dor, quanto está agora? Quem estava com 7... Tem alguém entre 7 e 10 agora? Quem está entre 4 e 7, levanta a mão. Tá? Algumas pessoas. Vocês que estavam entre 4 e 7, sentiu alguma melhora? Levanta a mão. Tá. Quem está entre 0 e 4 agora? Tá. Teve alguém que não sentiu nenhuma melhora? Estava igual, continua igual? Você. 3 pessoas. E levanta a mão quem sentiu alguma melhora, seja qual é o nível. Ótimo. Que legal. Gente, a gente fez uma rodada. Tá? Então, quem não sentiu nenhuma melhora, ou quem sentiu uma pequena melhora, mas não chegou a zerar, que nem o caso da Janira, é só repetir mais rodadas. Então, você repete mais rodadas até zerar. Se você fizer 3 ou 4 rodadas e não melhorar nada, então não insiste com essa sequência, que aí precisaria de um tratamento mais individualizado para você. Mas essa sequência que eu passei funciona em 80% dos casos, como a gente viu aqui para a grande maioria. Então, obrigado para vocês. E eu vou passar aqui para vocês baterem uma foto dessa sequência. Bate uma foto aqui. Lembra que é super importante observar a dor. O pensamento é que direciona a energia, tá? Anota. Eu vou ter que tirar rapidinho, mas você pode pegar com o colega depois. Ok? E aí, recentemente, os terapeutas da TFT Foundation, que é uma ONG internacional, eu estou na frente, né? Eles enviam equipes de terapeutas para regiões de calamidades. Por exemplo, Ruanda, que teve um genocídio em 94, eles levaram equipes de terapeutas lá que curaram traumas dos sobreviventes, até de casos tão graves assim. E agora eles desenvolveram uma sequência de TFT para favorecer a energia da paz no mundo. Uma sequência específica para a paz mundial. E eu queria fazer junto com vocês, então, essa sequência, como a gente fez rapidinho aqui o exercício antes, pensamento negativo, pensamento positivo, vocês viram a influência no ambiente, não sentiram? Vamos agora, então, focalizar essa questão para a paz mundial e fazer essa outra sequência, tá? Posso passar essa aqui? Tá, quem ainda não pegou, anota com do colega do lado, que eu vou precisar seguir, senão a gente vai atrasar muito aqui. Deixa eu passar esse aqui. Tá. Esse daqui é um mapa mundi, e cada pontinho está meio ruim de enxergar, mas são mais de 40 países já que viram vídeos meus. Mais de 80 países onde o TFT já é divulgado. E a minha meta é fazer o mundo inteiro conhecer uma técnica tão poderosa para melhorar a vida deles, né? Então, quem topa aqui fazer essa corrente do bem, fazer TFT para a paz mundial, levanta a mão e fala eu. Yes, aí sim. Bom, então vamos lá. O que eu quero que vocês façam agora é em 3 partes. A primeira parte, vocês vão pensar no mundo e pensar que você está irradiando paz para o mundo. Depois vocês tiram foto, tá? Eu vou voltar. Vamos fazer junto a prática agora. Então vocês vão bater do lado da mão e repete a frase. O mundo está em paz e eu estou em paz. Abaixo do nariz, eu irradio paz para o mundo. Queixo, o mundo está em paz. E eu também. Dedo médio, bate no canto da unha do dedo do meio. Isso. No canto da unha do lado interno, voltado para o dedão. E aqui a gente repete. Eu irradio paz para o mundo todo agora. E aqui do lado do olho, que a paz reine na terra agora. Isso. Agora, uma segunda sequência. Vão
imaginar o globo, a Terra, dentro do coração. E bate no canto da unha do dedinho. Eu irradio paz, amor e compaixão para o mundo todo. Dedo médio. Eu irradio perdão, paciência e harmonia. Abaixo do olho. O mundo está em paz e eu também. Dedo indicador. Eu irradio perdão, compaixão e alegria. Isso. Eu vou ter que pular essa parte do Gama 9, outra hora eu explico para vocês. Agora a terceira sequência, o dedo médio de novo. Você mentaliza a Terra, se você quiser, envolvida em luz. E vai colocando seus melhores sentimentos de amor, de paz, de compaixão, envolvendo o mundo todo. Dedo indicador agora. E apenas vai no sentimento. Imaginando do seu coração emanando a paz para o mundo todo. A clavícula. O mundo está em paz e eu também. O lado do olho. O mundo está em paz e eu também. Isso. E agora então, veja como você se sente. E ao mesmo tempo percebe a energia do ambiente. Gostaram? E isso, com vocês, é a primeira turma que eu estou fazendo isso. E eu quero convidar vocês a se juntarem a mim numa corrente do bem. E todo dia às 9 horas da noite, aplicar essas sequências, mentalizando a paz mundial. A sua paz e a paz mundial. Vocês topam fazer isso? Quem topa fala eu? Não, está muito fraco. Quem topa fala eu? Isso. Primeiro beneficiado de fazer isso, quem é? Você mesmo. E o segundo é o mundo. Então, vou passar aqui de novo para vocês baterem as fotos. Eu só não vou conseguir explicar o Gama 9 agora por conta de tempo, mas depois eu peço para a Kelly enviar por e-mail para vocês, explicando essa parte, tá? Então, bate uma foto aqui. Bate outra foto aqui. Depois eu vou mandar por e-mail. Vou pedir para ela mandar por e-mail para todo mundo, tá? E essa outra parte aqui também. E aí eu queria encerrar pedindo para todos os palestrantes virem aqui no palco. Kelly, Gabriel, Tati, Kátia, Tiago. Vamos formar uma linha aqui, todo mundo. Fica você desse lado aqui. A Kelly vem do outro. A Liga da Saúde. Peraí, ainda não? Vem pra cá também aqui. Vamos intercalar. Não, eu quero a Kelly e o Gabriel do meu lado. Deixa você pra cá. Vem cá, Kelly. Vem pra cá, Kelly. E eu vou pedir para todo mundo ficar de mão dada de pé. Tá? E aí, então, quero encerrar minha participação celebrando essa energia de amor e de paz, essa corrente do bem, para a gente, com a nossa intenção, melhorar o mundo também. Então, pode soltar a música Change the World, né? Mudar o mundo. E aí, vamos fazer uma dancinha aqui, celebrando aqui. Alô, agora vira todo mundo pra cá, continua a música, faz massagem no colega na frente. Vai irradiando paz pro colega. Faz um tapping nas costas dele. Aí vira aqui pro meio. Antes de mudar, agora tem as palmas, né? We're gonna change the world.
Agora para lá, mais massagem. Mais um tapping nas costas. Isso, e aí então vira pro meio e dá um abraço na pessoa do lado com todo o seu coração. Change the world. 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 We're gonna change the world. Spread my peace. Gonna change the world. Just gonna show my heart and love. We're gonna Change the world. We're gonna change the world. Vamos juntar um abraço, gente. We're gonna change the world to be the change that I wanna see in the world. Valeu. Quando a gente está em paz, a gente ajuda o mundo todo a ficar em paz também. Obrigado.